Feche os seus olhos onde você estiver agora e juntos vamos orar ao Senhor. Querido e amado Pai Celestial, te agradecemos por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia e te agradecemos por mais uma oportunidade que temos de nesta noite de domingo louvar o teu nome e trazer diante do Senhor um culto de adoração, um culto de louvor e de gratidão. Aceita a nossa adoração, aceita-nos como somos e transforma-nos segundo a tua graça, segundo o teu poder, segundo o teu querer. Queremos estar na tua presença, fazendo a tua vontade. Por isso, Pai, ao abrirmos a Bíblia nesta noite, mais uma vez que o Senhor nos dirija, nos conduza, para que sejamos usados e ousados na tua palavra e que o Espírito Santo nos dê sabedoria para a compreensão do texto sagrado. Nos dê, Senhor, esta certeza de que o Senhor está presente conosco aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O mistério da profecia, o mistério da profecia, e tem como título do nosso tema número 1, Esperança para um Mundo em Crise. E nós temos aqui este livro que vamos estar apresentando para vocês durante esta série especial. O mistério da profecia. Este é o livro do qual nós vamos estar falando, ok? Os autores são o pastor Mark Phelan, que vocês conhecem muito bem, evangelista mundial, e Lauren Wade, que também é outro teólogo, educador, que participou na elaboração deste tema. Olha, é um livro fantástico e se você quiser adquirir este livro, você pode entrar em contato comigo, tá? Que eu vou indicar para você como você vai poder fazer a aquisição desse material, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos os que estiverem estudando, tá? Pegue aí sua Bíblia, que hoje nós vamos ler vários textos, e eu quero desde já dizer para você que você não deve perder nenhum tema, ok? Compartilhe o link desta mensagem para muitas pessoas, envie para várias pessoas para que elas também acompanhem este tema empolgante, esse tema importante da palavra de Deus, tá bom? Então envie o link para as pessoas, compartilhe. Se você ainda não é inscrito lá no YouTube, vai lá e se inscreve para a gente poder ter mais possibilidades, então, de alcançar mais pessoas, tá bom? O mistério da profecia. Se você tivesse que escolher uma palavra para definir o nosso mundo hoje, se você tivesse que definir o que nós estamos vivendo hoje, o que as pessoas sentem hoje, que palavra seria? Eu escolheria a palavra incerteza. Incerteza. De fato, nós estamos vivendo em um mundo de incertezas. Nós não temos mais como prever o que vai acontecer daqui a alguns dias. Antigamente a gente até tinha como dar uma amenizada, não, olha, em relação ao que já tinha acontecido, então poderá se repetir, então nós temos uma previsão de que isto aconteça. Hoje nós não temos mais esta condição, não temos mais essa condição sem dúvida alguma. A angústia da nossa sociedade se tornou o tema-chave de todas as pessoas. As pessoas têm vivido de forma angustiosa nos últimos dias. E de fato, o que está acontecendo ao nosso redor está trazendo temor para as pessoas. E as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Pelas questões que estamos vivendo, as incertezas têm aumentado. A desesperança no nosso planeta tem trazido junto com ela um aumento muito grande do uso de drogas, de antidepressivos, o alcoolismo, segundo as últimas pesquisas, nesse momento da pandemia, o alcoolismo aumentou já 18%. O suicídio tem sido um grande problema que nós temos vivido hoje no nosso planeta e as pessoas realmente não têm certeza do que vai acontecer. Segundo
os dados que nós temos, a depressão está afetando cerca de 20% da população mundial. Isso é muito, e a Organização Mundial de Saúde, apesar de estar muito desacreditada nesse momento de pandemia, mas segundo os estudos levantados, ela diz que a depressão poderá superar as doenças cardíacas, que hoje as doenças cardíacas são as doenças que mais matam no mundo inteiro, e a depressão poderá ultrapassar a questão dos problemas cardíacos, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver uma coisa. Ok, não está certo. Ok, continuando aqui a nossa avaliação a respeito do que tem acontecido, cerca de 140 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com o consumo de álcool. Imagina isso. Olha só que dado interessante, ocorre um suicídio a cada 40 segundos no mundo. A cada 40 segundos. Enquanto nós estamos falando aqui, várias pessoas já tiraram a sua própria vida. Porque desespero, desesperança, incertezas. As vendas mundiais de antidepressivos, eles giram em torno de 24 bilhões de reais por ano. As pessoas estão cada vez mais se intoxicando, tentando ter uma saída. O futuro, sem dúvida alguma, para muitos, é sombrio, as pessoas não sabem o que vai acontecer, então ficam com medo. Balas perdidas, guerras urbanas, a corrupção que permeia as instituições públicas, as privadas também, né? E isto corrói a sociedade, o que traz mais angústia, traz mais incertezas para todos nós. No cenário mundial, nós poderíamos estar à beira de uma guerra entre grandes potências. Alguns podem se questionar. Estaríamos, de fato, à beira da última guerra mundial descrita no livro do Apocalipse, como muitos têm trazido à tona. É o grande Armagedon, é o fim dos tempos. O que saber a respeito disto? Existe algum lugar onde podemos encontrar esperança? Nós queremos ver uma profecia com você, que foi revelada por Deus há cerca de 2.500 anos atrás. E esta profecia revelada há tanto tempo, revelou o que iria acontecer no futuro, o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. E nós queremos então ver o que diz esta profecia. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2 e o verso 1. Daniel capítulo 2. E o verso 1, nós vamos ler aqui um texto bem conhecido, uma profecia bastante conhecida de muitos que estão nos assistindo agora, que estão nos acompanhando. Capítulo 2, verso 1 diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Nabucodonosor, o rei babilônico, ele agora tem um sonho à noite, um sonho que seria uma visão de Deus, mas ele não sabia, logicamente, e o sonho foi tão estranho que ele não conseguiu mais dormir. Aquilo começou a martelar na sua cabeça, na sua mente, e não conseguia mais dormir, não conseguia mais se concentrar ali para descansar. Ele ficou agora concentrado no que ele havia sonhado. E a Bíblia diz que no outro dia ele levantou e ele havia se esquecido do que havia sonhado. Veja, era algo tão importante para ele, algo tão profundo e tão impressionante, mas ele acabou esquecendo do que havia sonhado naquela noite. Então, esse rei que reinou na Babilônia, e ali no que hoje é o Iraque, o Oriente Médio, né? Do ano 605 até 539, em uma das maiores potências mundiais que já existiram, a Babilônia, ele agora ficou frustrado. Não conseguia mais ver ou não conseguia mais recordar o que havia sonhado. Então ele chama os magos, chama os intérpretes, chama os feiticeiros, os necromantes, todos aqueles que estavam envolvidos em coisas do ocultismo, para pedir a eles a interpretação do sonho. Mas não apenas a interpretação, ele disse: eu preciso que vocês não apenas interpretem, vocês precisam também me dizer o que eu sonhei, porque eu já não lembro mais.
me digam o que eu sonhei e me dê a interpretação. E se vocês não puderem fazer, você sabe muito bem a história, ele disse que iria eliminar todos os magos, todos os sábios daquele lugar. Daniel estava entre os sábios. Daniel, um homem de Deus, estava entre os sábios. E agora ele também está correndo risco de morte. Por quê? Porque ele também estava sendo contado com os sábios. Então ele pede para o chefe real, para o chefe da guarda real, ele diz, eu preciso conversar com o rei, me leve até diante do rei. Então o rei conversa com ele, Daniel pede uns dias para orar, e Daniel vai orar. Daniel pede ao Deus do céu, e olha só que coisa interessante, quando Nabucodonosor está ali exigindo dos sábios, que deveriam não apenas interpretar, mas trazer também, fazer ele saber o que havia sonhado, falar o que ele havia sonhado, que coisa interessante, não é? No verso 11 do capítulo 2, diz o seguinte, os caldeus, né, os magos e tal, responderam assim, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Olha que interessante. O que o rei está pedindo é muito difícil, nós não conseguimos fazer, só os deuses podem fazer, e os deuses não moram com a gente. Mas quando Daniel pede uns dias para orar, pede uns dias para buscar o Deus do céu, ele traz agora uma notícia para o rei e diz assim, olha o contraste do verso 11 com o verso 28, diz assim, Daniel diz, mas, vou ler o verso 27 também, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel traz agora não apenas a interpretação, mas traz ao Nabucodonosor também o que ele havia sonhado. Olha que coisa impressionante. Lá no verso 11 diz, só os deuses podem fazer e eles não estão aqui para nos ajudar. Mas Daniel diz sim, há um Deus que pode fazer isso. E ele fez isso. E é por isso que eu estou trazendo. E este é o Deus dos céus que me revelou não apenas o seu sonho, mas também a sua interpretação. Maravilha isso, não é? O sonho que Nabucodonosor havia sonhado era um sonho revelador. Era um sonho que iria revelar o futuro das nações, incluindo os tempos que nós estamos vivendo hoje. Então, quando Daniel recebe a revelação e leva o resultado para o rei, ele começa agora a narrar o sonho. E ele diz, ó rei, eu sei o que você sonhou, porque o Senhor Deus me revelou. Então, a revelação que Daniel recebe, ele passa para o rei Nabucodonosor. Agora uma coisa interessante, queridos, pense comigo aqui. Daniel foi procurar a Deus em momento de incerteza, no momento de angústia, no momento em que ele também estava sendo jurado de morte, ele procura o Deus dos céus e ele ora com fervor e o Deus do céu responde ele. Queridos, se Deus respondeu Daniel, ele também pode responder a sua oração. Você tem orado ao Senhor nesses dias de angústia, nesses dias de incerteza, nesses dias de pandemia, nesses dias de problemas que nós estamos vivendo? Busque ao Senhor dos céus. Ele tem poder para revelar coisas importantes e interessantes, porque Ele é revelador dos segredos. E através da sua palavra, nós estaremos então estudando estes segredos de uma maneira muito, muito especial com você. Então, o que Daniel agora passa a falar ao rei foi a revelação que Deus havia dado a Daniel. E ele diz, ó rei, o senhor sonhou com uma estátua. Esta estátua tinha algumas coisas peculiares, que talvez isso turbou sua cabeça.
E o sonho que Deus deu ao rei Nabucodonosor e depois deu também a Daniel, foi um sonho que revelou não apenas para o rei da Babilônia, mas para nós hoje o que Deus tem preparado para cada um de nós. O sonho que havia sido revelado cerca de 600 anos antes de Cristo, revelou também o futuro. Ele abrange hoje aproximadamente, como nós já falamos, 2.500 anos de história, chegando até os nossos dias, para nos provar uma coisa, a palavra de Deus é confiável. Se nós estamos com incerteza, se o mundo está com incertezas, eu tenho certeza que se buscar a palavra de Deus, vai encontrar segurança, porque a palavra de Deus é confiável, sim, queridos. Leia a Bíblia, estude as profecias, leia os textos bíblicos. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. As suas profecias nunca falharam e nunca falharão. Amém por isso? Você crê nisso? Eu creio nisso. O rei ficou impressionado com o que Daniel estava falando agora para ele. Ó rei, sonhaste com uma estátua, e esta estátua, muito interessante, ela tinha uma cabeça de ouro, ela tinha os braços e o peito de prata, e tinha a cintura e as coxas de bronze, tinha as pernas de ferro, e os pés e os dedos eram uma mistura de barro e ferro. De repente, quando o Senhor estava sonhando nas suas visões da noite, ao sonhar com essa estátua, de repente vem uma pedra que foi lançada sem a ajuda, sem o auxílio de mãos humanas. E esta pedra vem e bate nos pés da estátua, e a estátua se quebra, a estátua se desfaz. E esta pedra, como diz aqui o texto, no verso 34 e 35, então estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Que sonho maravilhoso, não é? Esquisito, sim, para quem não estava entendendo, mas um sonho muito importante, muito interessante. Então, junto com isto, os textos que nós acabamos de ler, traz para nós agora a introdução da interpretação. E o texto então vai dizer assim, o verso 36, leia o verso 36 comigo. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Olha que coisa interessante que está aqui. Queridos, em nenhum momento Daniel se vangloriou, porque estava sendo agora o escolhido por Deus para receber as visões, para dar as visões. Ele não disse, eu estou revelando, ele diz, nós vamos dizer, nós vamos revelar. Ele colocando Deus em pauta, dizendo, quem está revelando é Deus. Quem está revelando é Deus. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. A cabeça de ouro. Já vimos aqui que o Império Babilônico durou do ano 605 ao ano 539 a.C. E este império tinha como uma representação nesta estátua a cabeça de ouro. Diz aqui o verso 38, verso 37, Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Senhor dos céus conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Olha que coisa interessante. Aqui em Daniel, quando nós estamos lendo a respeito do reino da Babilônia, representado pelo ouro, nós temos algumas peculiaridades a respeito do Império Romano.
é a cabeça, tu és a cabeça de ouro, não é? Como nós acabamos de ler. O ouro, sem dúvida alguma, era um dos símbolos para a Babilônia. Olha que coisa interessante, eles tinham mais de 200 templos dedicados às divindades pagãs ali na Babilônia. Por isso que depois lá no Apocalipse nós vamos encontrar um sistema religioso sendo chamado também de Babilônia, e isso tem muito a ver, guarde isso aqui, porque nós vamos ver durante a nossa série, ok? O templo de Bel-Marduk, o deus principal da Babilônia, com cerca de 100 metros de altura, estava ali, conforme você pode ver e perceber aqui nesta tela, tá? Uma réplica, aliás, um desenho, né, do que seria o templo de Marduk, de Bel-Marduk, ok? E no seu interior todo era banhado de ouro, e alguns chegaram até a fazer um cálculo médio, que só no altar havia cerca de 18 toneladas de ouro. Olha que interessante, sem dúvida alguma o ouro era um símbolo da Babilônia, sem dúvida alguma. Depois então, os braços e o peito de prata simbolizavam o Império Medo-Persa, que reinou do ano 539 a 331 a.C. Daniel explicou que Babilônia seria destruído. Nós vamos, se você acompanhar aí, não é, os textos, nós vamos perceber exatamente esta sequência. Inclusive, a própria Bíblia se interpreta a si mesma, e ela vai dizendo então exatamente o que nós temos de evidências. Em Daniel capítulo 5, verso 25, vai falar quando o Império Medo-Persa toma de súbito a Babilônia, naquela festa que estava fazendo Belsazar, não é? Ao grande Bel-Marduk, o deus da Babilônia, e então o rei Ciro dos Medos e Persas, entra pelo leito do rio quase seco, e aí então ele toma de súbito Babilônia, e Babilônia então é tomada, e agora passa a reinar os reis dos Medos e Persas. Agora olha uma coisa interessante que nós encontramos em Isaías capítulo 45, verso 1, para você entender como é que Deus está no controle da história. Deus tem o controle do futuro de todas as coisas. Diz assim ali em Isaías 45, verso 1, assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Ciro é mencionado em Isaías, neste verso que nós acabamos de ler, como um símbolo daquele, ou melhor dito, como uma profecia daquele que iria tomar Babilônia e iria libertar o povo que estava cativo na Babilônia. Mas pasmem vocês, esta profecia foi dada por volta do ano 680 a.C., antes do povo de Israel ser levado cativo para a Babilônia. Muito tempo antes. Eles foram levados no ano 605, tá? Para a Babilônia. 605, 604, por aí. E então nós temos aqui que Deus avisou que se enviaria um rei chamado Ciro para derrotar a Babilônia. Sabe quanto tempo antes? Porque ele veio no ano 539, cerca de 140 anos antes de Ciro ir lá e vencer Babilônia. Deus já havia dito que Ciro, não apenas disse que seria um rei dos Medos e Persas, mas seria Ciro o seu nome. Olha que coisa interessante. As evidências históricas do cilindro de Ciro é um antigo registro escrito em argila encontrado lá nas ruínas da Babilônia, e ele confirma que Ciro era o governador persa que atacou Babilônia. Portanto, a história está mostrando que a Bíblia é confiável e que as profecias da palavra de Deus com certeza se cumprem e se cumprirão sempre, porque Deus é Deus. Deus é soberano. Deus tem o controle da história nas suas mãos. Eu tenho certeza disso. Você acredita nisso?
Você crê também nisso? Deus tem nosso futuro nas suas mãos. Por isso, esse texto, este tema especial, que traz para nós esperança para um mundo que está sem esperança. Esperança para um mundo que está com medo. Que traz, então, certezas para um mundo que vive nas incertezas. A Grécia é o terceiro reino que surgiria após os medos e persas. E aqui em Daniel capítulo 2, verso 39, nós encontramos bem assim: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Aqui em Daniel 2, verso 39. Portanto, já estava profetizado, Deus já havia revelado através deste sonho a Nabucodonosor, que também o deu a Daniel, e não apenas o sonho a Daniel, mas também a interpretação, o que haveria de acontecer. E nós temos aí então a Grécia, o Império Grego, né? Que então está agora em ascensão. A Grécia simbolizada pelo bronze, né? Usavam capacetes e armaduras de bronze, como nós estávamos comentando, e o bronze, portanto, era um símbolo para a Grécia. A Grécia teve seu reinado, né, o seu apogeu, no caso, do ano 331 até o ano 168 antes de Cristo. Quem conquistou os medos e persas para agora colocar o Império Grego como em evidência foi Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Ele derrotou os medos e persas no ano 331, portanto, antes de Cristo. E Alexandre sempre quis unir o mundo por meio da sua cultura, da língua, da filosofia grega. E pasmem vocês, para pensar um pouquinho. A filosofia grega é a base para o estudo de todas as filosofias que se estuda até hoje, inclusive no nosso país. As palavras que nós falamos hoje, as interpretações, a semântica da palavra, ou seja, a raiz, a história das palavras, na sua grande parte, são palavras gregas que nós usamos. A cultura que nós vivemos hoje aqui também é uma cultura grega. Havia um historiador chamado Freeman, que ele dizia o seguinte: nós pensamos como pensamos, porque os gregos pensaram como pensaram. Olha que interessante. Nós pensamos como pensamos, porque os gregos pensaram como pensaram. De fato, o Império Grego exerceu uma influência não só no mundo antigo, mas no mundo atual também. Nossa mentalidade é grega. Nossa forma de pensar é da mentalidade grega. De fato, as suas filosofias, né, as suas mitologias estão espalhadas por todo o mundo até os dias de hoje. A Grécia, sem dúvida, foi um dos grandes poderes mundiais dominantes, não é? Mas, aos 30 anos de idade, olha só que interessante, aos 30 anos de idade, Alexandre já lamentava porque não tinha mais o que conquistar. Puxa, já conquistei o que tinha que conquistar e agora? O que eu vou fazer? O que eu devo fazer agora? Não tem mais território para conquistar, não é? Que coisa interessante. Na verdade, um dos últimos intentos de Alexandre o Grande foi tentar reconstruir Babilônia, que havia sido destruída pelos medos e persas. Foi tentar reconstruir a Babilônia, mas ele morreu bem jovem, aos 32 anos de idade, depois de ter conquistado o mundo de então, e não conseguiu realizar esta façanha, este desejo que ele tinha. Sabe por quê? Olha só o que diz aí em Jeremias capítulo 51, verso 37. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio. Não haverá quem nela habite. A profecia já dizia que Babilônia não seria reconstruída jamais seria reconstruída. Portanto, Deus mais uma vez evidencia que Ele sim tem o controle, Ele tem o futuro nas suas mãos. Esta história confirma mais uma vez que nós podemos
crer na Bíblia, na profecia, podemos crer na palavra de Deus. O que Deus diz é verdade e tudo que ele fala se cumpre. Amém? Por isso, o quarto reino, simbolizado aí pelas pernas de ferro, nós temos o quarto reino, que é Roma. Roma começou o seu império a ser agora um império mundial no ano 168 a.C. e vai até o ano 476 depois de Cristo. Um dos mais longos impérios, não é? Uma das mais longas histórias imperiais que nós temos aí na história, não é? Registrado foi o Império Romano. Tá certo? E a Bíblia predisse que seria forte como o ferro. O seu exército, portanto, dominou a Europa, o Oriente Médio e o norte da África. Ou seja, se expandiu por muitos territórios. E olha só o que disse este historiador. Ele escreveu o seguinte: as imagens de ouro, prata ou bronze que poderiam servir para representar as nações e seus reis, foram sucessivamente despedaçadas pela monarquia de ferro de Roma. Olha que interessante isso, hein? E veja, ele aqui está usando as mesmas palavras da Bíblia. Um historiador secular que reconhece que a profecia bíblica, sem dúvida alguma, é verdadeira. É verdadeira. O quarto reino, portanto, foi o Império Romano, e ele então agora passa a dominar com mão de ferro, né? Esmiuça tudo e todos, né? De fato, há uma história do Império Romano que é uma história terrível, que os historiadores e a história secular registram para que fique bem claro de que a história tem comprovado a veracidade da Bíblia, da palavra de Deus. Os reinos divididos é a Europa moderna. Lembra-se que os dedos, né? Aqui no verso 43, diz assim: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ok? Então a profecia dizia: depois que cair o Império Romano, outros reinos que vão surgir no lugar do Império Romano tentarão se unir, porém, jamais terá um reino mundial, um império mundial como já existiram os outros quatro. Após a queda de Roma, nunca mais houve um império único, né, que reinasse. Ainda que a Europa está numa tentativa de união já há muitos anos, há muito tempo, mas eles não conseguiram até agora. E queridos, se a profecia foi se cumprindo passo por passo, creia, a profecia diz: jamais conseguirão se unir. Não haverá outro reino mundial, não haverá outro império mundial aqui na Terra. Aqui na Terra. Os reinos divididos, segundo a Bíblia, depois desses quatro impérios, né? A Babilônia, que era a cabeça de ouro, Medo-Persa, que é o peito e os braços de prata, Grécia, com a cintura e as coxas de bronze, a Roma, que era as pernas de ferro. Então, após esses impérios, não haveria outro império universal, apenas reinos divididos, conforme nós já lemos aí no verso 43 e também está aí no 41. Então, conforme a profecia, onde era um império, hoje são muitas nações e não conseguem mais se unir, mesmo que tenham feito muitas tentativas. Agora, suponhamos que um cético europeu fizesse uma pergunta assim: que prova você tem de que a Bíblia é verdadeira? De que as profecias bíblicas se cumprem e são verdadeiras? Olha que interessante. A resposta poderia ser assim: você está de pé bem em cima dessa prova. Para um europeu, viver na Europa é uma prova de que a profecia bíblica é verdadeira e Deus nunca falha, porque Ele está no controle da história da humanidade. Amém por isso? Portanto, esta é uma das maiores provas
históricas de que a Bíblia é confiável. Se você ainda que está me assistindo, você ainda tem dúvidas a respeito do que a Bíblia fala, eu tenho certeza que a partir de agora você não terá mais, ou pelo menos você vai parar um pouco para refletir e pensar, será mesmo que a Bíblia não tem autoridade para nos dar fé em suas grandes promessas? A história então tem comprovado a Bíblia. Eu creio na Bíblia. E você? Eu creio nas suas profecias. E você? Vamos juntos estudando. Daniel capítulo 2, 43, como nós já lemos, já deixa bem claro isto. E olha que coisa interessante, Carlos V tentou se unir ao Império Espanhol, Napoleão tentou pela guerra e por casamentos unir a Europa. Em 1815, Napoleão foi derrotado ali na Batalha de Waterloo. E o que ninguém esperava foi que Napoleão clamou e declarou algo muito interessante. O Deus Todo-Poderoso é demais para mim. Olha que interessante isso. A história registra que ele chegou a reconhecer, depois de ter tentado implementar a ciência no lugar de Deus, que até hoje tem incomodado e muito o cristianismo, né? Ele chegou a clamar, o Deus Todo-Poderoso é demais para mim. Hitler também tentou unir, mas falhou sem dúvida alguma. Por quê? Porque a profecia nunca falha. E qual é o último império, o último reino? Para concluir este estudo, esse primeiro tema desta série que será apresentada aqui, todos os domingos e quartas-feiras, ok? Domingos e quartas-feiras. Daqui para frente nós teremos aí esta série toda em 20 capítulos, domingos e quartas-feiras. E para a gente encerrar este primeiro capítulo, nós queremos comentar sobre o último grande império, o último grande reino do futuro que estava representado ali naquele sonho da estátua do rei Nabucodonosor. Qual seria esta última parte da profecia que ainda está no futuro? E todo o restante que aconteceu lá no passado, que foi predito, nos dá provas de que o que ainda não aconteceu vai acontecer. Podemos ter certeza disso. Daniel capítulo 2, versos 34 e 35, nós já lemos, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada assim ao auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou, e depois se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Que império é esse? Que reino é esse? O que é esta pedra? O que é? Verso 44 do capítulo 2 vai dizer assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo, este reino, subsistirá para sempre. Para sempre. Louvado seja o Senhor. Amém por esta promessa. Eu creio nesta promessa. Você crê? Eu acredito nesta promessa. Esta pedra que foi lançada sem auxílio de mãos humanas e esmiuça toda esta estátua representando todos os reinos que já existiram e que existem hoje, esta pedra se transforma em um reino e que jamais terá fim. A pedra não é uma bomba nuclear que exterminará a civilização. Também não é um desastre natural, um meteoro ou a pandemia. Agora, esta pedra que destruirá e que fará tudo novo é o reino de Jesus Cristo, o reino do Senhor Deus. O próprio Deus não será por grandes generais terrestres, não será por grandes mentes políticas, não será por grandes mentes religiosas, e que o mundo irá se unir outra vez em uma única nação, em um único império mundial, mas será pela mão de Deus, pelo império que vai ser construído através do reino dos céus, com a volta do Senhor Jesus a
desta terra, e aí sim viveremos para sempre num novo céu, numa nova terra, em uma nova ordem mundial, em um novo império mundial que nunca mais vai terminar, nunca mais vai ter fim. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu almejo pela volta de Jesus. E mais uma vez eu afirmo aqui a vocês: se as profecias do passado se cumpriram exatamente como foram reveladas, creia, a profecia que ainda está por vir vai se cumprir exatamente como foi revelado. Queridos, acredite na Bíblia, acredite na profecia. Tenha na Bíblia, nas profecias que nela se contém, tenha as suas maiores esperanças, a sua maior certeza. As coisas do dia a dia nós não podemos assegurar o que vai acontecer, mas sim, o reino de Deus é uma realidade. A volta de Jesus é uma realidade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê cada vez mais fortaleza, cada vez mais forças para não apenas crer na Bíblia, mas colocar em prática o que ela diz e de forma especial se agarrar a as profecias, a esperança que nós encontramos na profecia bíblica, se agarrar a elas nesses tempos turbulentos que nós estamos vivendo, que estamos passando. Que Deus te abençoe, e enquanto você toma a sua decisão de estar ao lado de Jesus, enquanto você toma a sua decisão de viver na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu quero orar por você neste momento. Querido Pai, muito obrigado pelo tema que estudamos hoje. Muito obrigado pela certeza, pela confiança que temos na Tua palavra. Muito obrigado por nos mostrar mais uma vez e nos lembrar mais uma vez que podemos sim confiar na Bíblia, confiar nas Suas profecias, confiar nas Suas promessas, porque elas jamais falham. Por favor, Pai, que nós possamos não apenas viver esta esperança, mas também levar esta esperança para outras pessoas que estão num mundo de incertezas. Que elas tenham também a mesma certeza de que Cristo em breve vai voltar. Que este quinto reino, este reino mundial que não terá mais fim, com o reino celestial, que este reino é verdadeiro, que este reino é real. Nos ajude, Senhor, a nos preparar para este reino. Nos ajude, Senhor, a nos preparar para ver Cristo voltar muito em breve em poder e majestade. Abençoe todos aqueles que estão nesse momento tomando suas decisões ao seu lado. Que a tua graça infinita, que a tua graça maravilhosa os cubra de bênçãos. Que o teu manto de justiça os cubra nesse momento e lhes dê força para viver nesta certeza, para viver nesta decisão que estão tomando, viver sempre na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina e reinará para todo sempre, é em nome dele, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós rogamos estas bênçãos já agradecidos, em nome dele, em nome de Cristo. Amém. Amém.